Olá! Seja bem-vindo ao nosso Previdencial. Eu sou a Ana Carolina e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e mostrar como que o adicional de insalubridade ele pode influenciar o planejamento previdenciário do seu cliente. Isso mesmo, o adicional de insalubridade trabalhista, que foi concedido por força de uma decisão judicial, um acordo, uma convenção coletiva ou mesmo por uma decisão do empregador que após cumprir com a sua obrigação de fazer o levantamento ambiental, percebeu que os seus funcionários estavam sujeitos a situações insalubres e por essa razão têm direito ao adicional. Tudo bem? Então vamos lá? Bem, primeiro eu preciso contextualizar e explicar o que é o adicional de insalubridade para poder chegar no resultado que pretendo neste vídeo, de mostrar como que ele pode influenciar. E também, a partir do momento em que eu for explicando, vocês entenderem quais são os pontos que vocês precisam se preocupar quando estiverem atendendo, inclusive, um cliente trabalhista, numa questão trabalhista, num processo trabalhista, para pensar em como que isso pode influenciar ou impactar depois num processo de aposentadoria, até para se organizar e estrategicamente levar o processo judicial de uma maneira para não atrapalhar o processo de aposentadoria administrativa também. O adicional de insalubridade é uma verba remuneratória temporária, enquanto o trabalhador estiver exposto aos agentes que são considerados pela legislação como insalubres. Então, nós temos uma série de instrumentos normativos do Poder Executivo Federal que estabelecem uma série de agentes que são considerados insalubres. Nós temos os ruídos, nós temos os agentes químicos, os agentes biológicos e dentro dos agentes químicos, vários componentes químicos que podem ser nocivos. Nós temos a radiação ionizante e não ionizante e tudo isso vai depender de como o profissional responsável por fazer esse levantamento de condições ambientais vai considerar que é uma insalubridade de grau leve, de grau moderado ou grave, para falar o percentual desse pagamento do adicional. Eu já adianto que este percentual ele não influencia no reconhecimento da atividade especial para fins previdenciários. O fato de ser um adicional moderado ou grave não vai impactar no reconhecimento da atividade especial. São situações diferentes. Então, esse adicional, ele pode ser pago desta forma e, via de regra, enquanto permanecer o contato ou a habitualidade, a permanência nessas condições insalubres e enquanto o equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual não conseguir neutralizar os efeitos nocivos desse adicional de insalubridade. E quais são os efeitos previdenciários? O primeiro efeito previdenciário, ele pode ser para o empregador, porque quando ele identifica que o seu funcionário, ou existe uma parte da sua empresa que os funcionários estão sujeitos a agentes nocivos, ele vai ter que pagar um tributo, parte da contribuição previdenciária, um pouco a mais, porque são atividades sujeitas a uma aposentadoria especial. E a aposentadoria especial é uma modalidade em que os segurados eles podem se aposentar com menos tempo de contribuição. Então, como é uma aposentadoria com tempo qualificado e com tempo, uma aposentadoria antecipada, todas as vezes que é concedida uma modalidade de aposentadoria, ela precisa de uma contrapartida, uma fonte de custeio. Por essa razão, eles estabeleceram uma contribuição a mais do empregador para os seus funcionários que estão nesse tipo de atividade. Então, mais uma razão porque as empresas elas costumam refazer os seus levantamentos ambientais e nem sempre cumprir com as suas obrigações previdenciárias
porque elas estão mais preocupadas em reduzir o custo tributário, o custo operacional, em detrimento da vantagem às aposentadorias. Mas para o empregado, quais são os efeitos então de ter reconhecido a insalubridade? Os efeitos são exatamente a possibilidade de ter essa aposentadoria antecipada, esta modalidade de aposentadoria especial, ou o reconhecimento de parte do período como especial e ele ser modificado, levado ao tempo comum para fins de uma aposentadoria programável comum. É dizer, ele vai ter um acréscimo por aquele período especial. Se for homem, aquele tempo que for considerado especial vai ter um acréscimo de 40%. Se for mulher, vai ter um acréscimo de 20%. Só que este acréscimo, ele está limitado à data de publicação da emenda, porque a Emenda Constitucional 103 trouxe a proibição de se considerar tempo ficto na concessão das aposentadorias. Então, neste caso, reconhecido um período especial ou insalubre, esse período só poderá ser convertido em tempo comum até 12 de novembro de 2019. Depois disso, não tem como mais converter esse período ou considerado como qualificado, a menos que seja toda uma aposentadoria reconhecida como especial, ou seja, todo o tempo de contribuição ele vai ser tido como especial. Então, nós temos uma limitação constitucional para qualificar determinado período. Só pode ter esse plus, esse adicional de 40% para o homem, esse adicional de 20% para a mulher, até a data de publicação da Emenda Constitucional 103. Bem, identificado então do adicional de insalubridade, existem dois momentos do planejamento previdenciário que é importante o advogado se atentar sobre o adicional. Os dois momentos são, primeiro, no diagnóstico, que é aquela primeira conversa que se tem com o cliente e vai entender o contexto que ele vive ou que ele viveu e quais são as situações que ele tem ali no dia a dia que podem influenciar ou não no seu processo de aposentadoria. E o segundo momento é a parte do cálculo do tempo de contribuição e do valor da aposentadoria, porque o adicional ele influencia também e já eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Então, no diagnóstico, é muito importante que o advogado pergunte, lendo as carteiras de trabalho, identificando qual é o tipo de trabalho, mesmo que não saiba a função ou que ela não pareça ser insalubre, é importante que pergunte: você recebe adicional de insalubridade ou recebeu? A sua atividade ela pode ser considerada como nociva à saúde de alguma maneira? Você entende que tem algum agente que pode agredir a sua saúde, impactar as suas condições físicas e psicológicas? E o cliente vai falar. A partir do momento em que ele traz esta informação, é importante então você verificar com ele sobre um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é um resumo do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de responsabilidade da empresa, que o engenheiro de segurança do trabalho tem que fazer um levantamento ambiental de cada uma das funções das atividades e verificar aquelas que são insalubres ou não e colocar isso no relatório. O PPP ele vai extrair as informações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e vai dizer, olha, naquela atividade fulano tinha sim uma insalubridade, um ruído acima de 85 decibéis e isso dá direito a ele a um adicional de insalubridade ou uma possível aposentadoria especial. Então no PPP vai constar qual é o agente insalubre, vai constar o ruído, vai constar quais são os decibéis e vai constar também qual foi a metodologia utilizada, inclusive se o equipamento de proteção individual ou coletiva, se ela foi suficiente para neutralizar os efeitos desses agentes insalubres
ou não. Isso tudo vai estar no PPP. Então, é muito importante que o advogado solicite este documento para poder avaliar se ele está apto a ser utilizado para o planejamento e depois, com segurança dos dados, das informações, se é possível o cliente apresentar isso no INSS no momento da sua aposentadoria, porque tem muita gente que tem o perfil profissiográfico previdenciário, mas não tem agente insalubre, não tem agentes nocivos, então não adianta ter o documento se o documento não está apto a reconhecer determinado período como especial ou toda uma atividade especial para fins de aposentadoria com tempo qualificado. Então não adianta. Bom, mas entendendo que o tempo está reconhecido, que deu certo, que o documento está ok, que ele vai conseguir reconhecer isso no INSS, ou se o INSS ele negar o reconhecimento dessa atividade como especial, porque é possível isso acontecer. Existem inúmeras situações que o documento está perfeito, a atividade é insalubre, é perigosa. Às vezes o funcionário teve até uma redução da audição, teve algum problema de saúde por conta dessas condições insalubres mesmo, problemas na pele, doenças respiratórias, enfim, uma infinidade de problemas que foram ocasionados por essas condições insalubres, mas ainda assim o INSS insiste em não reconhecer o período como especial. Então, é um documento que tem que estar apto tanto ao INSS, mas pensar, se for necessário esse cliente entrar na justiça, é um documento também que estará apto a ingressar com um processo judicial. E mais um cuidado importante que tem que ter na avaliação desse perfil profissiográfico previdenciário para fins de aposentadoria é que, sabendo que ele está ok, vai ser apresentado no processo administrativo previdenciário. Então, ali já tem o reconhecimento da negativa do INSS. Esse documento tem que estar perfeito antes e não depois. Porque se tiver só depois, o INSS vai alegar no processo judicial, se for o caso, que ele não tomou conhecimento do documento que estava apto a demonstrar as condições especiais daquele segurado, daquele trabalhador. Então tem que ser um documento que esteja apto antes de entrar com o processo judicial e que tenha sido apresentado no processo administrativo de aposentadoria. Supondo que então que esse documento está ok, tanto para fins de aposentadoria administrativa quanto judicial, o advogado então vai considerar esse período. A primeira consideração será avaliar o quão aumenta esse tempo de contribuição. Lembra que eu disse que para o homem há um acréscimo de 40%? Por que há esse acréscimo de 40%? Quando o advogado identifica que a pessoa tem uma atividade insalubre, ele vai verificar. Essa pessoa tem 25 anos de tempo de contribuição em atividade especial, em sua totalidade, os 25 anos? Não, ela não tem. Então, nós vamos ver quanto tempo na sua totalidade essa pessoa tem de contribuição comum. O homem precisa ter, no mínimo, 35 anos de contribuição. Supondo que 10 anos desse período sejam especiais. 10 anos de uma atividade especial não é, ou não pode ser, ou quis o legislador dizer que 10 anos de uma atividade especial não pode ser 10 anos de uma atividade comum. Ela precisa de um plus, ela precisa de um peso, porque esses 10 anos foram muito mais nocivos ao trabalhador do que uma atividade comum. Então, para equivaler, para esses períodos ficarem equivalentes, ou seja, uma atividade especial ser equiparada a uma atividade comum, então tem que trazer ao tempo da atividade comum. Quando faz essa conversão de 25 para 35 anos, que é uma proporção, há um aumento de 1,40, então de 40%. A mesma lógica é utilizada para o tempo da mulher. Quando traz o valor de 25 anos, então 10 anos de atividade especial para 30 anos, né, esses 10 anos de atividade comum, dentro dos 30 anos de atividade comum,
há uma proporção de 1,20, então um acréscimo de 20% no tempo de contribuição. Então, esses 10 anos que seriam especiais para o homem, ele vai ter um acréscimo de 40% para ser considerado como atividade comum e chegar nos 35 anos de contribuição. Como tem esse acréscimo, ele é considerado tempo ficto. E eu disse mais cedo para vocês que isso só vale até 12 de novembro de 2019. Cuidado com essa informação. Como tem esse plus, então está mais próximo do seu cliente atingir os 35 anos de contribuição. Por isso que o documento tem que estar apto e perfeito para você poder considerar esse período como especial. Ana de Deus, mas como que eu vou fazer esse acréscimo? Quando você estiver usando um software, que eu já expliquei para vocês em um outro vídeo da planilha inteligente, joga no Google, que você vai achar. E você faz a contagem do tempo. Nessa contagem você pode escrever lá, dar o comando, atividade especial, que o próprio programa vai fazer esse acréscimo. Só que no parâmetro de sexo, se é feminino ou masculino, você precisa ter atenção, porque se for masculino vai ser um acréscimo de 40%, se for feminino vai ser um acréscimo de 20%. Mas o próprio programa vai dar esse plus e vai falar, saiu de 10 anos para 14 anos de contribuição. Você vai ver esse tempo modificado lá, esse tempo qualificado. Então vejam, aqui esse documento ele é importante para chegar num primeiro momento na contagem de tempo. Percebem? Então com isso você consegue aumentar o tempo de contribuição do seu cliente para saber a data mais próxima de aposentadoria. Imagina, se você não reconhecer o tempo qualificado, ele tem menos 40% de tempo aí para atingir uma aposentadoria no final das contas. Então é isso que você vai colocar no seu planejamento. Se considerar esse período especial, é esperado que atinja o tempo mínimo de contribuição na data X. Se não considerar esse período como especial, é esperado atingir o tempo de contribuição na data Z, na outra data. Então, você vai colocar isso no seu planejamento previdenciário. Tabela 1, com o reconhecimento do período especial. Tabela 2, sem o reconhecimento do período especial, para saber quanto tempo de contribuição essa pessoa tem e a data esperada de aposentadoria com ou sem o reconhecimento desse período especial. Para você colocá-lo no seu gráfico, na sua tabela, você precisa explicar por que você reconheceu esse período como especial. Informar que fez a leitura do documento, do perfil profissiográfico previdenciário. Se for o caso, você tira até uma cópia e anexa no seu relatório previdenciário, porque pode passar alguns anos, esse documento sumir, o seu cliente falar que você indicou falando que ele teria direito e ele apresenta um documento depois que não tem nada a ver. Então você vai explicar e vai ter documentado ali qual perfil profissiográfico foi utilizado como parâmetro para os seus resultados do planejamento previdenciário. Se ele aumenta o tempo de contribuição, pode ser também que ele aumente o valor da aposentadoria. Mas como que ele pode aumentar o valor da aposentadoria? O adicional de insalubridade ou o reconhecimento desse período como especial? Por dois motivos. Primeiro, se esse adicional de insalubridade estiver compondo a remuneração que serve de base de cálculo para a contribuição previdenciária. Se ela for incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária, então, ao invés de usar uma remuneração que seria R$1.000 e está sendo utilizado R$1.300, isso vai aumentar um pouquinho o valor do benefício. Então, é importante entender que o adicional, ele pode compor a remuneração para fins de cálculo da aposentadoria. Por quê? Vai ser uma remuneração maior, porque tem um adicional que está compondo a totalidade desta remuneração. A segunda forma de aumentar o valor do benefício é porque se o tempo é qualificado, se vai ter um plus, um aumento de 40% ou de 20% no tempo,
aumentando 40% para homem e 20% para mulher, no final das contas terá mais tempo de contribuição. Como que é feito o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria? Busca o histórico das remunerações, faz a média aritmética simples dessas remunerações que foram atualizadas e sobre ela vai aplicar um coeficiente, uma proporção. Para quem tem 15 anos de contribuição, 60%. Para quem tem 16, 62% e assim vai. Se estivermos falando da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 20 anos, com 20 anos começa 60%, 21, 62%, ou seja, o que acresce 20 anos vai aumentando 2%. Então, quem tem 38 anos, 39, vai tendo um acréscimo de mais 2%. Então, só aí, esse coeficiente que vai ser aplicado sobre a média aritmética, ele pode aumentar o valor do benefício. Ao invés da pessoa ter 90% da média, ela vai ter 92, 96, 98, 102, 104%. É possível ter esse aumento do valor da aposentadoria com o adicional de insalubridade, compondo a remuneração, ou porque ele vai ser reconhecido como tempo especial e vai aumentar o tempo total de contribuição daquele segurado. Estas são as informações que eu entendi essenciais para demonstrar para vocês como que o adicional de insalubridade pode influenciar no seu planejamento previdenciário. Como é fundamental que o advogado reconheça isso, capte essa informação e adote estratégias para utilizar na aposentadoria também. O último cuidado que eu peço que os advogados tenham, principalmente quando estiver numa prévia, num processo trabalhista, é o cuidado com as provas que serão colocadas no processo trabalhista. Porque é muito importante, se puder apresentar perícia, se tiver uma perícia, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tudo isso comprovado, isso só vai fortalecer um processo administrativo previdenciário ou um processo judicial. Acordos que foram feitos na Justiça do Trabalho sem prova material, prova documental, fragiliza o processo previdenciário, infelizmente. Mesmo que tenha sido homologado por um juiz do trabalho, que é um juiz federal, ainda assim ela fica muito frágil, o INSS não vai reconhecer e vocês não terão condições de demonstrar isso no processo judicial previdenciário. Então tem que tomar cuidado e se organizar para que tenham provas robustas para ter efeitos previdenciários também. Eu espero de verdade que este vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento, para você ter entendido a importância do adicional de insalubridade no planejamento previdenciário, como ele pode ser importante para aumentar o valor do benefício, para antecipar a aposentadoria do seu cliente. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com as pessoas que você entende que precisam saber desta informação. E se você se identifica com o nosso propósito, fique aqui, nos siga nas redes sociais, comente os vídeos e nos comunique outros assuntos também que você gostaria de ouvir por aqui. Será um prazer contribuir com essa construção de conhecimento e te aguardo para o próximo vídeo.